Olá, pessoal. Café é pop e vale alguma reflexão. Eu não sou do tipo que gosta de usar definições. Eu acho que as definições elas empobrecem a compreensão das coisas, né? Por exemplo, defina árvore. Claro que o botânico vai ter um tipo de definição, o engenheiro vai ter outro, o urbanista vai explicar a árvore pela função que elas têm aí no tecido urbano, o arquiteto tem uma definição, enfim. Mas a árvore em si, ela possui características, atributos e, enfim, é muito mais rica do que qualquer definição que seja dada a ela. Por isso, eu costumo dizer que as definições elas congelam uma ideia, né? Então, muito mais para mim é muito mais interessante trabalhar o sentido, o significado, o conceito das coisas do que propriamente se apegar numa definição estabelecida. A gente, claro, utiliza as definições, às vezes no cotidiano ou profissionalmente, seja no meio acadêmico, no meio técnico, no meio empresarial, enfim, até mesmo no meio artístico, muitas vezes, por uma questão de realmente se sentir satisfeito com o sentido de compreensão que aquela definição que você está usando lhe empresta. Mas, de qualquer forma, as definições não costumam ser completas no sentido de não alcançarem toda a riqueza do objeto que está sendo, ou da coisa em si, né, que está sendo definida. No campo das ideias e dos sentimentos, isso é muito mais fácil de compreender. A gente brinca, defina sentimento, defina o amor, por exemplo. Tem como, né? Amar e aí tem zilhões de definições. Talvez nenhuma delas seja suficiente para descrever o que seja realmente esse sentimento, né? O amor. E, por outro lado, a soma de todas essas definições talvez nos ajude, né, a compreender um pouquinho mais do que seja, enfim, esse sentimento. Eu estava outro dia numa cafeteria apreciando um bom café, como faço de vez em quando, e numa mesa próxima, um pouco à frente, tinha um casal maduro, assim, no sentido físico, né, de idade, e também no sentido da sobriedade, da beleza de estarem ali apreciando, né, também aquele momento, né, os dois curtindo um bom café. E me fez pensar, né, o que leva muitas vezes, o que define, né, a pessoa ficar, um casal permanecer por tanto tempo junto. Certamente o amor é o que move, ou que, vamos dizer, faz com que o casal permaneça junto, mas qual seria a definição para isso? Estou falando sobre definição. Não tem, é difícil, né? Eu recebo às vezes de vocês, né, comentários aqui no canal, e a gente conversa com colegas sobre assuntos diversos. O café
como falo, permite isso, né? É uma boa conversa. E numa dessas conversas, um colega, uma pessoa me fez pensar sobre isso de uma maneira muito interessante, dizendo o seguinte, que enquanto vamos dizer, os itens de interesse, né, como se você pudesse listar os interesses que uma pessoa possui e a outra pessoa possui. Essas duas pessoas formam um casal. Na medida em que essa lista de interesses for convergente ou se existirem mais interesses convergentes do que aqueles que são conflitantes, isso seria suficiente para manter a parceria ou o casal unido. E aí a conversa evolui. Muitas vezes você tem ali uma lista de interesses que são convergentes e uma lista muito menor de interesses conflitantes. Porém, basta um desses interesses conflitantes ser suficientemente conflitante para que esse conflito cresça e leve a uma separação. Não sei. O que você acha? Gostaria de saber. Por outro lado, você tem diversos interesses convergentes, talvez eles sejam suficientes para minimizar ou até mesmo anular os interesses conflitantes. E eu falo interesse, né, nessa conversa a gente não são interesses apenas aqueles interesses imediatos ou ali, né, por exemplo, interesse de toda ordem, né? Por exemplo, gosto para música. Vai lá, um gosta de rock, o outro gosta de samba. Tá bom, mas em que medida isso é conflitante? Talvez não seja tão conflitante assim. Os dois gostam de música. Ou estilo de vida, né? Um gosta de arte, cultura, o outro gosta de esporte e atividades físicas, mas será que é muito conflito isso? Quem gosta de arte e cultura também não faz esporte e vice-versa. Também não seriam interesses conflitantes a esse nível, né? De levar a uma separação. O que mais? Bom, a gente acaba entrando em situações mais da intimidade do casal, né? O casal quando é um casal novo, quando é um casal mais que tem ali a juventude, aí mais ele pode ter um interesse físico um pelo outro, né? Sensual, que com o tempo vai diminuindo e é substituído talvez por um interesse mais ainda sensual, mas mais ligado a um carinho, uma coisa mais branda e não sei. O que você acha? Tem situações que são conflitantes num nível mais elevado. Por exemplo, aí vai, um torce para um time, pro Corinthians, outro pro Palmeiras, pro São Paulo, um pro Flamengo, outro pro Vasco, né? Fluminense. Isso é conflitante, mas em que nível que pode ser conflitante? Às vezes até dá um tempero, né? Mas aí segue, né, as situações de interesse convergente e interesse conflitante. Por exemplo, cai no campo da religião, já começa a ficar um pouco mais um pode ser de
determinada religião, o outro de outra, e essas religiões não serem compatíveis, ou alguém do casal ser muito religioso, o outro não ser religioso, e isso também pode eventualmente levar a algum conflito, não sei. E aí vai, política, será que seria uma situação, né? A gente vive momentos aí de um período tão polarizado, né, e confuso aí em termos de, no mundo inteiro, não é só no Brasil, em termos de posicionamento político. Será que eu sou capaz de, seguindo um determinado pensamento, ouvir a outra parte? Será que isso num casal funciona? Para pensar. Então, são coisas do cotidiano que nos fazem refletir. E para refletir, né, para elaborar um pensamento, nada melhor que um bom café. E as cafeterias possuem um ambiente ideal para essa situação. O fato é que quando eu estive, né, tô compartilhando com vocês essa experiência, a mesa, né, próximo de um casal que irradiava, na verdade, maturidade e aparentemente com interesses convergentes num nível muito maior do que eventualmente um outro interesse conflitante. Fiquei pensando que na vida desse casal, as situações de conflito foram sendo superadas, talvez, né? Para saber, a gente só pode ficar na imaginação. Você já pensou nisso? Enfim, aí o café pop nos faz refletir. Leva não só uma boa conversa, mas uma boa reflexão. Deixa aí seu comentário, sua opinião, o que você pensa a respeito disso. Grande abraço, até mais, até a próxima.